Você já passou por momentos em que olhou para trás e sentiu saudade de uma fase específica da sua vida? Tempos em que tudo parecia se encaixar, em que a presença de Deus parecia tão evidente e as bênçãos eram constantes? É exatamente nesse ponto que encontramos Jó, no capítulo 29. Ele começa a descrever com riqueza de detalhes o período em que sua vida estava marcada por prosperidade, honra e comunhão profunda com o Senhor. É um discurso carregado de nostalgia, mas também de um profundo reconhecimento de que tudo aquilo vinha da mão de Deus. Jó abre suas palavras lembrando de meses passados, dias em que Deus o guardava, quando sua lâmpada brilhava sobre a cabeça dele e a sua luz iluminava os caminhos que trilhava. Essa imagem é de uma proximidade íntima com o Criador, um período em que cada passo era claramente guiado e protegido. Ele não está apenas se referindo a bênçãos materiais, mas a um sentido pleno de segurança espiritual e direção divina. Essa é a lembrança que aquece seu coração, mesmo em meio ao sofrimento presente. Ao falar sobre a lâmpada de Deus sobre a sua cabeça, Jó usa uma figura de linguagem que representa orientação, clareza e proteção constante. Assim como uma luz impede que tropecemos na escuridão, a presença de Deus o impedia de tomar decisões erradas ou de se perder no caminho. Quantas vezes nós também experimentamos isso? Momentos em que, mesmo sem entender tudo, sentimos que o Senhor estava conduzindo cada detalhe, abrindo portas e nos livrando de perigos que nem imaginávamos. Jó lembra ainda de como, nos dias de sua abundância, a amizade de Deus estava sobre a sua tenda. Essa é uma expressão profunda. Não é apenas que Deus o abençoava de longe, mas que sua presença habitava no lar de Jó, trazendo paz e estabilidade. Isso aponta para algo que vai além de riquezas. A verdadeira prosperidade é ter a presença de Deus no cotidiano, permeando a família, os negócios, as decisões e até os momentos mais simples da vida. Ele descreve como seus filhos estavam ao seu redor e como seu caminho era lavado com leite e as rochas derramavam azeite junto a ele. Essas imagens tão poéticas revelam um período de fartura e fertilidade, em que tudo o que ele fazia prosperava. O leite e o azeite simbolizam abundância e alegria, elementos que na cultura bíblica eram vistos como sinais de favor divino. Jó não apenas tinha recursos, ele vivia em um ambiente em que a graça de Deus era visível em cada detalhe. Outro ponto marcante dessa lembrança é a influência e respeito que Jó desfrutava na comunidade. Quando ia à cidade e se assentava à porta, o local onde se discutiam questões importantes e se tomavam decisões judiciais, todos lhe prestavam honra. Os jovens se retiravam diante dele, os idosos se levantavam em sinal de respeito, os príncipes paravam de falar e colocavam a mão sobre a boca, e os líderes ficavam em silêncio para ouvir suas palavras. Jó era uma referência de sabedoria e integridade, e sua voz tinha peso porque sua vida refletia o temor do Senhor. Mas é interessante notar que, ao narrar tudo isso, Jó não se exalta como se fosse mérito próprio. Ele reconhece que sua influência, riqueza e prosperidade eram consequência da bênção de Deus. É como se estivesse dizendo: tudo isso que vivi só foi possível porque Deus estava comigo. Essa perspectiva é essencial para entendermos a postura correta diante das fases boas da vida. Gratidão e reconhecimento de que somos apenas administradores das dádivas do Senhor. Essa primeira parte do capítulo também nos leva a refletir sobre como reagimos às mudanças bruscas da vida.
É natural sentir saudade de tempos bons, mas o perigo está em viver preso ao passado, incapaz de enxergar o que Deus ainda pode fazer no presente e no futuro. Jó, mesmo em meio à dor, relembra com gratidão, mas também com um certo pesar, porque agora tudo parece distante. E aqui há uma lição. Lembrar é saudável, mas precisamos cuidar para que a nostalgia não se transforme em amargura ou incredulidade. Aplicando essa realidade ao nosso contexto, podemos pensar nas fases em que experimentamos uma comunhão intensa com Deus e bênçãos abundantes em várias áreas. É importante agradecer por esses períodos e reconhecer que foram presentes dele, mas também é fundamental entender que ele continua sendo o mesmo quando as circunstâncias mudam. A presença de Deus não está limitada a um tempo específico. Ela pode se renovar diariamente, ainda que em contextos diferentes. Por fim, ao iniciar esse discurso nostálgico, Jó nos lembra que a verdadeira segurança não está apenas nas bênçãos recebidas, mas na presença constante de Deus. As fases de abundância podem passar, os contextos podem mudar, mas aquele que andou conosco na bonança também caminha conosco na adversidade. A luz que iluminou nossos passos ontem continua sendo suficiente para nos guiar hoje, mesmo quando o caminho parece escuro. Jó prossegue sua lembrança, descrevendo com riqueza de detalhes como era sua vida de influência e respeito diante de todos. Ele fala de como, quando ouvia o clamor dos necessitados, se levantava para ajudá-los. Os pobres o bendiziam e os órfãos, ao receberem sua ajuda, se enchiam de alegria. Isso não era apenas generosidade ocasional, mas um estilo de vida pautado pela justiça e pelo cuidado com os mais vulneráveis. Jó não se limitava a palavras, ele agia de forma concreta, tornando-se um canal visível da bondade de Deus na terra. Ele relata que vestia-se da justiça e que essa virtude era como um manto e um turbante em sua vida. Essa imagem é poderosa porque mostra que a integridade não era para ele uma opção ou um acessório eventual, mas parte da sua própria identidade. Era algo que o acompanhava todos os dias, moldando suas decisões e ações. Aos seus olhos, a justiça não era uma teoria, mas uma prática constante e natural que moldava o modo como ele tratava cada pessoa. Jó diz também que era olhos para o cego e pés para o aleijado. Essa expressão revela seu cuidado ativo com aqueles que não tinham condições de se defender ou de buscar sustento sozinhos. Ele não esperava que alguém viesse pedir ajuda. Ele se adiantava para ser suporte e amparo. E é exatamente isso que a sabedoria bíblica nos ensina. A verdadeira fé se manifesta em obras que refletem o caráter de Deus. Outro aspecto que Jó enfatiza é seu papel como defensor daqueles que não tinham voz. Ele era o advogado dos desconhecidos, aquele que quebrava os dentes do perverso e arrancava sua presa da boca. É uma linguagem forte, mas que expressa zelo pela justiça e coragem para enfrentar os poderosos quando estes oprimiam os fracos. Jó não se deixava intimidar por ameaças ou influências. Seu compromisso era com a verdade e com a retidão. Essa descrição nos mostra que a influência de Jó não se limitava à posição que ocupava ou aos bens que possuía. O respeito que ele recebia era fruto de uma vida marcada por serviço, compaixão e compromisso com o que é certo. Isso nos leva a refletir sobre como buscamos relevância na sociedade. Não é o acúmulo de títulos ou a conquista de riquezas que garante honra duradoura, mas a maneira como tratamos os outros, especialmente os que nada podem nos retribuir. Ele prossegue contando que sua expectativa de vida
naqueles dias, era a de alguém que via o futuro com otimismo. Jó imaginava que morreria em paz, cercado por sua família e por tudo o que havia construído. Ele acreditava que suas raízes estavam firmes e que seus dias se prolongariam, assim como o grão de trigo amadurece até o tempo da colheita. Essa confiança vinha da sensação de estabilidade e prosperidade que ele experimentava continuamente. Jó descreve ainda que sua influência se estendia a todos os que buscavam conselho. Sua palavra era aguardada como a chuva, e suas orientações eram recebidas como a gota serena que refresca a terra. Essa comparação revela não apenas autoridade, mas também suavidade e efeito restaurador. Ele não impunha seu ponto de vista de forma dura ou opressiva. Ao contrário, suas palavras eram como refrigério para quem estava aflito ou confuso. Quando falava, ninguém respondia, e suas decisões eram acatadas com confiança. Havia nele uma combinação rara de sabedoria e humildade, que gerava confiança entre as pessoas. Ele não buscava seu próprio benefício, mas o bem-estar daqueles que o ouviam. E é essa postura que mantém a autoridade verdadeira, não a imposição pelo poder, mas o respeito conquistado pelo exemplo. Ao lembrar de tudo isso, Jó não está apenas descrevendo o quanto era admirado. Ele está expressando a saudade de um tempo em que podia servir, aconselhar e proteger. É como se dissesse: eu não tinha apenas riquezas, eu tinha propósito, eu tinha influência para o bem, e isso me trazia alegria. Aqui encontramos um ponto profundo para refletir. Muitas vezes, o que mais nos marca em tempos de prosperidade não são os bens que possuímos, mas as oportunidades de impactar vidas de maneira significativa. Assim, nessa segunda parte de seu discurso, Jó nos lembra que a verdadeira grandeza não está apenas em receber, mas em dar, não em ser servido, mas em servir. Ele mostra que a vida mais honrada é aquela que é vivida como instrumento da justiça de Deus, oferecendo auxílio, proteção e consolo aos que precisam. Esse é o legado que realmente vale a pena deixar. Ao continuar sua lembrança, Jó destaca a sensação de estabilidade e segurança que marcava aqueles dias. Ele descreve que quando chegava até as pessoas, todos se levantavam em sinal de respeito. Quando se sentava no meio delas, ocupava o lugar de liderança e autoridade. Era alguém cuja presença transmitia confiança e cujas decisões eram aguardadas com expectativa. Jó tinha plena convicção de que sua vida seguiria assim por muitos anos, pois tudo ao seu redor parecia sólido, próspero e duradouro. Ele fala que seu arco permanecia forte em suas mãos, expressão que simboliza vigor, capacidade de ação e força para enfrentar qualquer situação. O arco, na cultura antiga, era uma arma essencial tanto para a defesa quanto para a caça, e dizer que ele permanecia firme era declarar que se sentia plenamente capaz e preparado para lidar com qualquer desafio. Essa imagem revela como Jó percebia que estava em seu auge, no ápice de sua força física e influência social. Jó também descreve como as pessoas ao seu redor viam nele um exemplo e buscavam seu conselho. Ele se compara a alguém que consola os aflitos, que traz alívio aos corações angustiados. Sua palavra, como ele mesmo diz, caía sobre eles como a chuva mansa, capaz de penetrar e dar vida ao solo ressequido. Essa é uma metáfora bela e profunda, pois mostra que sua influência não era apenas de autoridade, mas de cuidado e restauração. Ele não apenas resolvia problemas, ele alimentava a esperança e fortalecia aqueles que o ouviam. Há também um detalhe importante. Jó não se limitava a esperar que as pessoas viessem até ele.
Ele se adiantava para encontrar os que precisavam. Colocava-se no lugar deles, compreendia suas dores e se esforçava para trazer soluções. Isso nos revela uma liderança ativa, propositiva, que não é movida apenas por demandas externas, mas por um senso interno de missão. Jó via seu papel como um chamado de Deus para agir com justiça e compaixão. Outro aspecto que ele menciona é a forma como conduzia as decisões e julgamentos. Ele não impunha sua opinião de maneira autoritária, mas ouvia, ponderava e falava no tempo certo. Por isso, quando abria a boca, todos permaneciam em silêncio, atentos e receptivos. Isso demonstra que seu prestígio não era sustentado pelo medo, mas pela credibilidade construída ao longo dos anos. As pessoas confiavam nele, porque viam coerência entre suas palavras e suas ações. Jó ainda descreve como, depois de falar, ninguém precisava acrescentar nada, pois suas palavras eram claras e definitivas. Sua orientação era recebida como algo completo, que não precisava ser revisado ou questionado. Isso indica que ele não falava por falar. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, fruto de sabedoria e discernimento. Essa postura de responsabilidade com aquilo que se diz é algo cada vez mais raro nos dias de hoje, quando muitos falam sem refletir sobre o peso de suas declarações. Ele também recorda como se alegrava ao ver que aqueles que o cercavam confiavam nele e depositavam nele sua esperança. Essa confiança era recíproca. Jó se alegrava em poder ser uma fonte de segurança para outros. Ele não via seu papel de liderança como um fardo, mas como uma oportunidade de servir e edificar. E é exatamente essa visão de liderança que mais se aproxima do modelo bíblico. Servir com amor, proteger com coragem e guiar com integridade. Ao descrever tudo isso, percebemos que Jó não está apenas exaltando a si mesmo. Ele está mostrando que sua vida tinha um sentido mais profundo do que apenas possuir bens ou desfrutar de conforto. Sua satisfação estava em exercer uma influência justa, em ser lembrado como alguém que ajudava, defendia e fortalecia os outros. É uma lembrança carregada de emoção, pois ele sabe que naquele momento de dor e humilhação, essa realidade havia mudado drasticamente. Esse contraste entre o que foi e o que é dá ao seu discurso uma intensidade especial. Jó está revelando que a verdadeira perda não é apenas material, mas também relacional e emocional. Perder o respeito, a honra e o propósito ativo de servir é, para ele, tão doloroso quanto perder a saúde ou os bens. Essa reflexão nos convida a pensar sobre o que realmente valorizamos. Será que buscamos apenas segurança material? Ou entendemos que a maior riqueza é viver de forma a impactar positivamente a vida de outras pessoas? Ao descrever com tanto carinho e detalhe o passado, Jó deixa transparecer que seu coração não estava apegado apenas às riquezas que possuía, mas, sobretudo, ao propósito que exercia por meio delas. Ele se via como um homem que caminhava lado a lado com a justiça, que não apenas julgava com equidade, mas se importava genuinamente com o resultado que suas decisões trariam para a vida das pessoas. Isso mostra que sua influência não era meramente institucional, e sim profundamente relacional. Jó lembra que ao chegar a qualquer reunião ou tribunal, havia um silêncio natural que tomava conta do ambiente. Não era um silêncio imposto pelo medo, mas pelo respeito que sua presença inspirava. As pessoas sabiam que suas palavras seriam pautadas pela sabedoria e pela verdade, e que, de alguma forma, trariam paz aos conflitos. Essa postura lhe conferia autoridade moral, algo que não se conquista por títulos, mas pelo caráter. Ele também se recorda do quanto era proativo
ao lidar com situações de injustiça. Jó não se acomodava diante do sofrimento alheio. Ele intervinha com coragem e compaixão. Isso nos lembra de que, biblicamente, justiça não é apenas punir o culpado, mas restaurar o injustiçado. Era isso que Jó buscava fazer: quebrar o ciclo da opressão e devolver dignidade àqueles que haviam sido privados dela. Outro ponto que ele destaca é como sua liderança estava associada à esperança que despertava nos outros. Quando abria a boca para falar, suas palavras não apenas solucionavam problemas imediatos, mas apontavam para um futuro melhor. Essa capacidade de enxergar além do presente é o que diferencia um líder comum de um líder transformador. Jó sabia transmitir confiança mesmo diante de incertezas, e isso encorajava as pessoas a perseverarem. Há também uma dimensão pastoral em sua atuação. Ele não era apenas juiz ou conselheiro, era alguém que cuidava, que se aproximava dos que sofriam, que demonstrava empatia e ternura. Isso gerava uma conexão genuína entre ele e aqueles a quem servia. É por isso que sua ausência de influência agora, em meio ao sofrimento, é tão dolorosa. Ele sente que perdeu não apenas o que tinha, mas também a capacidade de fazer o bem que sempre fez. Essa lembrança nos leva a refletir sobre como a vida é feita de ciclos. Há tempos de abundância e influência, e há tempos em que somos levados a um deserto de silêncio e aparente isolamento. O segredo está em não deixar que a identidade seja definida apenas pelo que possuímos ou pelo papel que ocupamos. Jó estava aprendendo, ainda que em meio à dor, que sua essência permanecia a mesma, mesmo sem os aplausos e o reconhecimento que antes recebia. A forma como ele descreve esses momentos também nos ensina a valorizar o que temos hoje. Quantas vezes vivemos fases de paz, comunhão e propósito, mas deixamos passar sem perceber a grandeza do que estamos experimentando. Jó, ao olhar para trás, reconhece a preciosidade daqueles dias. Isso nos convida a sermos mais atentos e gratos no presente, pois não sabemos quando as circunstâncias podem mudar. Ao final dessa lembrança, percebemos que Jó não está apenas contando uma história sobre si mesmo. Ele está nos mostrando o retrato de uma vida vivida com integridade, generosidade e propósito. Mesmo que o cenário atual seja de perda e dor, a memória do que ele foi serve como testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que o teme e o honra. E aqui está um princípio poderoso. Ainda que as circunstâncias mudem, a fidelidade de Deus permanece. Jó não sabia ainda como a sua história terminaria, mas sua lembrança do passado o sustentava, mostrando que o mesmo Deus que esteve com ele na abundância poderia também sustentá-lo na escassez. Essa confiança silenciosa, mesmo no meio da dor, é um exemplo que continua a ecoar para todos nós. Ao encerrar essa recordação intensa de seu passado, Jó deixa claro que a saudade que sente não é apenas das posses ou da estabilidade material, mas do sentido que sua vida tinha ao ser instrumento de justiça, consolo e direção para os outros. Ele relembra o tempo em que cada decisão que tomava podia mudar destinos, restaurar famílias e devolver esperança a corações abatidos. Era uma vida que transbordava propósito, e é exatamente isso que ele sente ter perdido. No entanto, mesmo em meio a essa dor, Jó não se deixa mergulhar em amargura completa. Suas palavras carregam um tom de lamento, sim, mas também de consciência de que o Deus que o havia sustentado no passado continua soberano. Ele entende que o controle de sua história não estava e nunca esteve em suas próprias mãos, mas nas mãos do Criador.
E é aqui que sua narrativa se torna ainda mais relevante para nós. Quando tudo nos é tirado, permanece a certeza de que não perdemos aquele que é o autor da vida. O contraste entre o que foi e o que é serve de espelho para qualquer pessoa que já tenha atravessado tempos de abundância seguidos por períodos de escassez. Jó mostra que a dor maior não está apenas na perda em si, mas na sensação de impotência diante da mudança brusca da realidade. Ainda assim, ele nos ensina, com sua postura, que é possível continuar sustentando a integridade, mesmo quando o cenário externo não favorece. Essa firmeza de caráter é um lembrete de que a verdadeira honra não é dada apenas pelo reconhecimento humano, mas pela consciência tranquila diante de Deus. Jó não perdeu essa essência. Ele ainda carrega consigo a memória de quem foi, e isso o mantém de pé, mesmo que as circunstâncias tentem derrubá-lo. É como se dissesse: podem ter levado meus bens, minha saúde e minha influência, mas não podem tirar minha integridade diante do Senhor. Ao meditarmos nesse capítulo, somos desafiados a olhar para a nossa própria vida e perguntar: qual é o fundamento da nossa confiança? Estamos firmados apenas no que possuímos e na posição que ocupamos, ou em algo mais profundo e inabalável? A história de Jó nos mostra que é possível atravessar a perda sem perder a essência, e que o mesmo Deus que nos conduz nos tempos de honra continua a nos guiar nos tempos de silêncio. Esse relato também nos leva a valorizar mais o tempo presente. Quantas vezes deixamos de aproveitar oportunidades de servir, de ajudar, de estar próximos das pessoas, porque acreditamos que haverá sempre um amanhã para fazer isso? Jó nos mostra que o amanhã pode ser radicalmente diferente do hoje e que a chance de fazer o bem deve ser aproveitada enquanto a temos. Isso dá sentido e profundidade a cada momento. Por fim, esse capítulo encerra com uma lição silenciosa, mas poderosa. A verdadeira grandeza é medida não pelo que temos, mas pelo que deixamos na vida das pessoas. Quando tudo passa, o que permanece são os frutos da justiça, da compaixão e do amor que cultivamos. Jó perdeu muito, mas não perdeu essa herança. Ela ainda estava viva na memória daqueles que haviam sido tocados por sua vida. Que possamos, como Jó, viver de modo que, independentemente do que o futuro traga, possamos olhar para trás e dizer: eu cumpri o propósito que Deus me confiou. E que essa certeza seja o alicerce para enfrentar qualquer tempestade, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo exemplo de integridade de Jó. Pedimos que o Senhor nos dê força para permanecer firmes, independentemente das circunstâncias. Que possamos viver de modo a marcar vidas com justiça, amor e compaixão. E que, assim como Jó, possamos encontrar no Senhor a nossa verdadeira segurança. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. O seu like e compartilhamento ajudam as plataformas a entender que esta mensagem é importante e, assim, mais pessoas podem ser alcançadas e transformadas pela palavra de Deus.